Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que castigo, hein? O Timão tem a melhor atuação sob comando de Vanderlei Luxemburgo, a melhor atuação em muito tempo e sofre um castigo no final com o gol de Léo Pereira que decreta a vitória rubro-negra. Vamos falar sobre esse jogo e o que tirar de bom dessa partida, porque acho que a gente não pode desconsiderar o que o time apresentou de positivo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, primeiro eu queria dizer que não foi um Flamengo dos últimos jogos também. O Flamengo vinha numa constante evolução, perdeu jogadores antes da bola rolar, né? O Everton Ribeiro com uma lesão muscular, já se sabia, e o Arrascaeta no aquecimento. Isso obviamente que prejudica a escalação, nem sei se o Everton seria titular, mas o Arrascaeta com certeza. Tinha a volta do Pedro, que também me parece estar sentindo um pouco, né? Ele que também lesionou nos últimos tempos. Além de outros jogadores, o Varela também voltando de lesão, não pôde ser utilizado, então o Wesley foi o lateral. O Sampaoli não conseguiu entregar em termos de intensidade, marcação, volume de jogo, aquilo que entregou nas últimas partidas. Responsáveis aí por boas vitórias, atuações interessantes, que a gente pudesse pensar o seguinte, bom, acho que o Flamengo está se ajustando com o Sampaoli. Não foi um jogo para isso. E mesmo assim, o Flamengo saiu vitorioso. E numa condição que só o futebol permite, né? Um zagueiro machucado permanece em campo, vai para a área como centroavante e faz o gol da vitória. Numa das raras chances que o Flamengo teve de marcar durante a partida. O Cássio, assim, não trabalhou efetivamente, né? Apenas com algumas intervenções. Teve uma cobrança de falta, aliás, numa falta bizonha marcada pelo árbitro Rafael Klein, né? Porque a bola bate no peito do Bruno Mendes. Se sai o gol ali, meu Deus do céu. E aí o VAR não pode entrar, né? Porque é outro lance, outra jogada. O Léo Pereira mesmo cobra e o Cássio faz o golpe de vista. De resto, algumas finalizações e tudo mais, mas o Corinthians foi muito superior. E é sobre isso que eu quero falar. O Luxemburgo, ele acertou para mim de cara, porque a gente precisa entender que essa derrota ela pode, pelos bastidores, culminar numa saída do Luxemburgo. A gente sabe como funciona o futebol, o Corinthians está na zona do rebaixamento, é o 17º colocado, tem só 5 pontos na competição, está numa condição de poder sair e mostrou uma evolução em termos de desempenho, mas, repito, a gente sabe como funcionam essas coisas. Se os resultados começarem a não vir, vai sobrar para o treinador. Até porque tem uma condição que pode acontecer, né, do Mano Menezes ficar no mercado, dependendo e tudo mais, não sei quando você está vendo esse vídeo, e pelos bastidores, né, existe uma conversa, um interesse antigo e tal. Então daqui a pouco o Corinthians pode muito bem cansar do Luxemburgo e fazer a troca. Na minha opinião, seria um erro. Porque eu sei que os resultados, e daqui a pouco, se os resultados não vierem, repito, isso vai acabar acontecendo fatalmente, mas tudo que o Luxemburgo está fazendo me parece, de forma muito vagarosa, demonstrar uma evolução em vários aspectos. Ele tem promovido garotos, ele tem barrado alguns medalhões, ele tem promovido alterações que não vão dar resposta do dia para a noite e a gente precisa entender essas mudanças. E o dirigente lá precisa entender, tá, o resultado não tá vindo, mas, cara, é futebol, né? Hoje o Corinthians só perdeu porque o futebol permite isso. Porque na justiça, futebol não tem justiça, né? Mas na regularidade, o Corinthians tinha que ter saído vitorioso. Pelo menos com empate, porque também não foi competente para fazer os seus gols, né? O 0-0 era o mínimo dos mínimos, e aí você perde justamente por uma bola. O futebol traz essas situações. Mas, no todo, o Corinthians foi superior, por quê? Primeiro que ele barra os dois laterais mais veteranos e históricos do Corinthians, Fagner e Fábio Santos. E aí o time foi outro, né? Não só isso, o Bruno Mendes, que entrou na lateral direita, no lugar do Fagner, funcionou muito mais como um terceiro zagueiro, porque o Bruno tem algumas, digamos assim, escapadas, né, pela força que ele tem, muito mais força do que qualidade, mas ele fica muito mais, evidentemente. E aí você compõe ali um time muito mais equilibrado, muito mais ajustado defensivamente e que funcionou defensivamente durante 89 minutos do jogo. Os encaixes de marcação, a marcação assim muito assintosa, inclusive, impedindo o Flamengo de jogar, transformaram o primeiro tempo numa atuação assim, como eu não via do Corinthians há muito tempo. Porque aí o Corinthians também se defendia numa linha de 5, e aí eu preciso destacar um jogador aqui. Que jogo do Adson. O Adson jogou uma enormidade, não só
ofensivamente como defensivamente, baixando exatamente nessa linha de 5 pelo lado direito. E aí do lado esquerdo você tinha o Roger Guedes e o Yuri Alberto mais próximos, né? Um do outro, e o Maicon fazia essa parede ali juntamente do Matheus Bidu. E o Bidu também fez um jogo de muito mais intensidade, muito mais volume. O Fábio Santos não teria como fazer o jogo que o Matheus Bidu fez hoje. O Fagner também não vinha fazendo um jogo como o Bruno fez hoje. E o Adson foi brilhante, cara. Eu acho assim, também teve outro detalhe. Individualmente, eu vi um Corinthians muito melhor. Porque nos últimos jogos a gente via uma desorganização e via muitos erros de troca de passes, de posicionamento, erros individuais mesmo. Eu vi muito menos isso hoje, com exceção de um atleta que eu já vou falar sobre ele. Corinthians, inclusive, quando pegava a bola, saía trocando passes com tranquilidade. Foi um Corinthians que não se assustou, mesmo com o Flamengo ali tentando marcar pressão em algum momento, ficando mais com a bola, porque teve mais posse no primeiro tempo, mas quando o Corinthians recuperava, fazia essa marcação, impedindo os caras de jogar na entrada da área, saía trocando a bola, não rifava. Nos últimos jogos, eu vi um Corinthians no chutão, tentando achar o Yuri Alberto lá e aí a bola batia e voltava, né? Não tinha como. Isso aconteceu especialmente no jogo contra o Atlético Mineiro, né? Que foi um jogo terrível, assim. Foi um jogo a não jogar, foi um jogo para não ganhar e talvez não perder. Não deu certo, perdeu. Mas esse jogo foi muito estratégico. Você vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, você tem que se defender bem. Esse é o primeiro ponto. E o Corinthians se defendeu. Mas também teve qualidade para sair para o jogo. E aí tem outro jogador que eu preciso destacar. Paulinho de primeiro volante, juntamente com o Maicon e o Fausto Vera. Né? O Maicon e o Fausto Vera saindo mais e o Paulinho fazendo essa função ali na abertura de meio campo. Quando o Luxemburgo adotou isso no jogo contra o Atlético, eu fui totalmente contra. O jogo também mostrou que a gente tinha razão, não funcionou. Ele insistiu no Paulinho no segundo jogo consecutivo, algo que não acontecia desde abril do ano passado. Paulinho ter 2 jogos como titular. E hoje eu reconheço que pode sair algo bom daí. Por quê? Porque o Paulinho, ele tem muita qualidade técnica. E se ele jogar numa faixa mais restrita do campo, ele não vai se desgastar tanto. Você não pode mais pensar o Paulinho no meio-campo como um box-to-box, como ele já fora, de área a área. Não, ele não consegue mais fazer isso. Ele tem realmente a qualidade de pisar na área e é digamos, um prejuízo você perder o Paulinho pisando na área com a qualidade que ele tem, mas de primeiro volante, você ganha muito a jogada começada com qualidade e, ao mesmo tempo, ele consegue cercar, fazer a marcação, auxiliar muito na marcação e quando a bola chega no pé dele, ele limpa, clareia a jogada para poder tocar para quem está mais à frente, seja fazer uma ligação direta para o Roger, para o Adson, ou até mesmo tocar para o Fausto Vera sair para o jogo. Então, essa função para o Paulinho, ela é boa. E o Luxemburgo, aí, pelas informações, usou até o exemplo do Rincon para ele. O lendário volante meio-campista colombiano, Diego Rincon, que em determinado momento era um meia, era um camisa 10, e o Luxemburgo trouxe ele para a volância no Corinthians em 99 e transformou aquele meio-campo com Vampeta e Rincon no meio-campo de muita qualidade técnica, força física e posse de bola. Paulinho pode ser esse jogador. Não estou dizendo que por um jogo eu me convenci, mas eu reconsiderei, porque no jogo passado, taticamente o time não funcionou, a estratégia foi equivocada, o time perdeu e pouco agrediu ou não agrediu o adversário, e aí realmente não funcionou. Só que isso realmente tem coisas que você não muda de um jogo para o outro. Nesse segundo jogo, jogando no Maracanã contra o Flamengo, já funcionou. Claro que a gente precisa de mais tempo, mas já me parece uma ideia aceitável. Luxemburgo que tem algumas... Esse exemplo do Rincon é um, o Zé Rafael transformado de volante no Palmeiras é outro, o Felipe Melo de zagueiro, ele tende a ter um bom olho para isso, né? Perceber características interessantes para determinadas funções e mudar, e adaptar o time dele. Me pareceu lógico o que ele fez hoje, até pelo jogo que o Paulinho fez. Paulinho jogou muita bola, Adson jogou muita bola, Roger Guedes incansável, né? Lá na frente, voltando para ajudar, para recompor, o Matheus Bidu e o Adson também, né? Mas o Bruno Mendes fizeram um grande jogo. Eu acho que ele encontrou o time de certa forma, né? A única alteração que eu faria seria o Renato Augusto na vaga do Maicon, porque o Maicon ainda tá um pouco tímido, né? Mas dentro de um sistema e tal, não acho que tenha comprometido. E como eu disse, os erros individuais foram menores até o jogo, até o lance final, né? Em que o Cebolinha, que entra no lugar do Pedro, né, começa o jogo, acaba saindo, o Matheus Gonçalves entrou no lugar do Vitor Hugo e o Vidal entrou no lugar do Eric Pulgar.
O Cebolinha faz uma jogada pelo lado esquerdo, quando o Romero já estava em campo, né? O Romero entra na vaga do Yuri Alberto, e aí o Cebolinha cruza e o Léo Pereira sobe, já machucado, improvisado como centroavante, sozinho, entre o Murilo e o Matheus Bidu. É uma pena, porque a defesa do Corinthians fez um grande jogo, mas ali não subiu, né? E o Léo Pereira subiu mais do que todo mundo e acabou marcando o gol da vitória. Sobre os erros individuais, tem um jogador que não dá pra ser poupado, né? Que é o Yuri Alberto. E aí, cara, eu tô tentando entender o que acontece com ele, porque é uma fase técnica terrível, né? Ele simplesmente não consegue jogar. A bola morde quando chega nele. Morde, ele tropeça na bola, bate nele e sai, e ele teve algumas oportunidades. O começo do segundo tempo foi de muita pressão do Corinthians. O Corinthians encurralou o Flamengo, colocou o Flamengo nas cordas, como há muito eu não via tanto o Corinthians fazer quanto o Flamengo sofrer, né? Contra o Fluminense, o Flamengo sofreu esse tipo de jogo também lá nas finais do Carioca, mas, cara, ali o Corinthians estava construindo o seu resultado e não teve competência para fazê-lo. Muito por conta do Yuri Alberto não conseguir ter confiança, não conseguir ter o poder de finalização que ele sempre teve, que fez com que o Corinthians o adquirisse, comprasse os seus direitos, virasse ídolo da torcida de forma tão rápida. Cara, infelizmente não está acontecendo. Eu não sei se o ideal é botar ele no banco, porque não tem substituto para ele, né? O Júnior Moraes nem está concentrando, nem está relacionado. Tem o menino Felipe e tal, mas botar isso nas costas do menino agora, nesse momento, também não sei se é o ideal. O Yuri e o Roger já têm um entendimento, mas assim, é impressionante como tem fase técnica, né? Ano passado o Yuri jogou muito, mas esse ano ele não consegue. E aí, como o Roger subiu, o Roger virou um jogador imprescindível e os dois se entendem, mas assim, o Yuri não consegue dar andamento na jogada. Por isso que muitas vezes o Roger tenta resolver sozinho, né? O que é uma pena, porque o Yuri, em capacidade, em potencial, poderia estar ajudando muito o Corinthians, mas ele não está conseguindo. Não sei. Não sei se é uma questão psicológica, não sei se é uma questão de pressão que ele está sofrendo pelo momento, se isso está, enfim, afetando ele, se o momento do clube não ajuda, se é questão de treinamento mesmo, não sei. Eu só sei que o Yuri realmente prejudicou, porque quando a bola caiu para ele resolver hoje, em vários momentos o Corinthians teve essa possibilidade, ele não resolveu. E aí numa bola o Corinthians acabou sofrendo a derrota. Eu não vou responsabilizar aqui o Yuri, tô dizendo que, enfim, ele não está jogando bem. A fase técnica individual dele é péssima. E hoje foi um jogo em que o Corinthians todo foi muito bem. Na sua estratégia, na sua estrutura, na sua disposição tática, na sua individualidade, no seu encaixe de marcação. O Corinthians foi muito bem, só que o Yuri não fez aquilo que ele precisava fazer. Ele não conseguiu fazer pivô, ele não conseguiu ter arrancada, ele não conseguiu finalizar. Finalizou até, né? Tem uma bola de cabeça que passa do lado da trave, tem a outra que ele sofre no contra-ataque, chuta em cima do Santos. Cara, tá difícil, tá difícil. O Yuri hoje não conseguiu, mais uma vez, e aí o Corinthians vai para mais um jogo sem vitória. O Roger Guedes saiu depois do campo falando, poxa, se a gente mantiver atuações assim, a gente vai sair de onde a gente está. E realmente, eu acho que é isso que tem que tirar de bom. Como eu disse no começo do vídeo, existem informações de que o Corinthians pode trocar o Luxemburgo na sequência. Eu não concordo. Por mais que o Mano Menezes fique no mercado, por mais que exista a possibilidade do Tite voltar, sei lá, bom, talvez aí acalmaria um pouco a torcida, mas assim, cara, você contratou um treinador, ele tá numa sequência dificílima, né? Porque é só pedreira que ele tá pegando uma atrás da outra. E ele tá promovendo coisas interessantes, como a ausência de alguns medalhões, promovendo garotos e tentando fazer algumas mexidas para que o time jogue mais. E nesse jogo a gente conseguiu ver do que esse time é capaz, porque depende dos jogadores também. Então eu acho que pode ter uma luzinha no fim do túnel. O que me preocupa é que o Corinthians está na zona do rebaixamento, não sai dali, e sabe quando tudo dá errado? Poxa, você joga bem, eu imagino o vestiário do Corinthians depois dessa derrota. É uma pancada que ela demora a ser digerida, muito mais do que se você toma 3-0 ao natural. Você joga para vencer, não consegue, a bola não entra, e aí numa bola o teu adversário faz um gol. Isso deve doer demais, e isso abala. Então o Luxemburgo vai ter que ter essa capacidade também de remobilizar para que o Corinthians busque uma vitória. Tá precisando de uma vitória, é um antídoto para qualquer problema. O Corinthians venceu o Argentino Júnior fora de casa. Difícil pra caramba, mas tem que buscar a vitória, porque só ela que vai dar uma certa calmaria para o ambiente. E aí depois, na sequência, né, tem o Fluminense no Brasileiro, mas o jogo é em casa. O Corinthians não pode mais negociar com outro resultado. Ele precisa vencer os seus próximos jogos. E se tiver atuações como essa, vai ficar mais perto disso. Mas não pode vacilar, não pode bobear, não pode deixar passar como um lance na reta final, como aconteceu nessa partida contra o Flamengo.
Eu gostei, gente. Eu sei que o resultado frustra, eu sei que provavelmente o torcedor está chateado, mas a gente tem que entender o momento. Começou a melhorar. O próximo passo é vir uma vitória. Não tem jeito. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!